Tá, gente? Então, agora eu vou tentar falar de uma maneira mais específica da possibilidade de haver formalizações rivais, tá? Primeiro ponto é que não se pode dizer ao certo que existe uma única melhor formalização para problema de decisão. Pelo menos se sua formalização, você acha que sua formalização é melhor, você vai precisar argumentar. Não quer dizer que ela necessariamente vai ser melhor. Isso porque pode ocorrer o caso de formalizações rivais, que elas ocorrem, esse caso ocorre quando duas ou mais formalizações são igualmente razoáveis e estritamente melhores do que qualquer outra alternativa, né? E as formalizações rivais são problemáticas quando um ato é julgado como racional, dado uma formalização, né? Os princípios da teoria da decisão prescrevem um ato em uma formalização e outro ato diferente em outro. Então, nesses casos, a gente pode legitimamente perguntar se aquele ato deve ser tomado ou não. E o que o decisor deveria fazer, né? É uma questão complicada, né? Vou tentar aqui dar um exemplo de formalizações rivais, tá? Isso não é muito comum, não é muito óbvio você dar esse exemplo, porque sempre tem a questão de saber se realmente aquelas formalizações são igualmente razoáveis e mais razoáveis do que qualquer outra, né? Vamos pensar aqui, esse slide aqui. Então imagina que você é um paparazzi e que há rumores que a Julia Roberts vai aparecer ou em Nova York, né? Ou em Nova York, ou em Los Angeles, ou em Paris. Né? Tem rumores que a Julia Roberts pode aparecer em qualquer desses 6 lugares. Então você tem que fazer uma escolha. Ou ficar nos Estados Unidos, ou ir para Paris. Né? Você pode escolher ficar nos Estados Unidos e ir para Paris. Se você ficar nos Estados Unidos e Julia Roberts for para Paris, você ganha 0. Você não conseguiu tirar foto dela. Se você for para Paris e ela estiver em Paris, você ganha $5.000, né? Você ganha, vamos dizer que você ganha 10 para dar foto, mas você gastou com passagem, então se for passagem, hospedagem, você ganhou $5.000. Se você ficar nos Estados Unidos e ela estiver em Los Angeles, você ganha $10.000, você vai conseguir tirar foto. Só que se você for para Paris e ela estiver em Los Angeles, por algum motivo, não pergunte qual, você ganha $6.000. Tá? E vamos dizer que se você ficar nos Estados Unidos e ela estiver em Nova York, você ganha $10.000, você conseguir tirar foto dela. E se você for para Paris e ela estiver em Nova York, você ganha $6.000 por algum motivo, tá? Como você não sabe nada sobre a probabilidade entre esses 3 estados, vamos dizer que você pensa assim, olha, eu não sei a probabilidade dela ir para Paris, estar em Los Angeles ou em Nova York, vou aplicar aqui o princípio da indiferença, né? Que é um princípio de probabilidade questionável. Vou dizer aqui, a probabilidade é um terço. E a probabilidade subjetiva dela estar em cada desses lugares é de um terço. Beleza. Agora vamos pensar que se você percebe o seguinte, olha, esses 2 estados aqui, Los Angeles e Paris, eles não diferem em nada. Então o que eu posso fazer? Eu posso juntar esses 2 estados em um, somando as probabilidades. E aí eu termino com essa tabela aqui. Né? Se eu ficar e ela estiver em Paris, eu ganho 0. Se eu ficar e ela estiver em Los Angeles ou Nova York, eu ganho 10.000. Se eu for para Paris e ela estiver em Paris, eu ganho 5.000. E se eu for para Paris e ela estiver em Nova York, eu ganho 6.000. Né? Então aqui, vamos fazer as contas aqui, né? O que o princípio da maximização da utilidade determina? Que eu tenho que fazer 1/3 vezes 0, que vai dar 0, né? Mais 2/3 de vezes 10.000 vezes 10k. Vou botar só 10 aqui. 2/3 de 10 é
6,6,6. Então, a utilidade esperada de stay é 6,6K, aproximadamente, né? A utilidade esperada aqui eu vou precisar de calculadora, tá? A utilidade esperada de ir para Paris vou pegar aqui a calculadora, é 5 vezes 1/3. Então, 5 vezes 1/3 mais 6 vezes 2/3, que dá 5,6. A utilidade esperada de Paris, de Bow, é igual a 5,6. Né? Então, dado esse problema, a maximização da utilidade esperada fala que para mim é melhor ficar. Agora perceba, se eu fizesse o contrário, né? Se o primeiro começasse com a tabela aqui, a primeira tabela, e eu percebesse que essas duas colunas são iguais, e aí eu fundisse elas, né? Fundisse elas tendo ali a penúltima tabela, eu vou ter essa tabela aqui. Só tem duas possibilidades, ou ela está em Paris ou ela está em Los Angeles ou Nova York, e eu aplicasse o princípio da indiferença depois. Aí eu ia resultar essa tabela aqui, que ela é igual a essa daqui, só que as probabilidades são diferentes. Nesse caso aqui, a utilidade esperada de ficar seria 5K. E a utilidade esperada de ir seria 2,5 mais 3, né? 5,5. Então, nesse caso aqui, eu deveria ir para Paris. Né? E aí você pode pensar, eu apliquei aqui dois princípios para transformar meu problema em decisão, de um problema sob incerteza para um problema sob risco, e só o que mudou foi a ordem. Então, será que essas duas formalizações são igualmente razoáveis, né? Então, agora eu vou tentar apresentar um argumento um pouquinho mais abrangente para pensar que existem formalizações igualmente razoáveis, né? Esse argumento está no artigo, esse artigo aqui, ó. Order Independent Transformative Decision Rules, né? Regras de decisão transformativas independentes de ordem, do Martin Peterson, que é o cara do livro, e do Sven Hansen, né? Que é um epistemólogo importante. Foi publicado na Síntese, que é uma revista muito boa, em 2005. Então, a gente precisa aqui aqui ele tem um teoremazinho, né? Para a gente explicar esse teorema, a gente precisa distinguir dois tipos de regras de decisão, que é o que ele distingue, né? Existe um tipo de regra que ele chama de efetiva, né? Que é os princípios da teoria da decisão. Dado uma formalização, escolho um ato que eu devo tomar. Ele chama isso de regras efetivas. Só que ele também distingue outro tipo de regra que ele chama de regras transformativas. Né? Então, a regra transformativa, ela não resolve um problema de decisão, mas ela transforma uma formalização em outra. Né? Aqui no caso, daqui para aqui, eu apliquei o princípio da indiferença, né? Seria uma regra transformativa. E daqui para aqui foi... o pessoal fala de merge of states. Né? Cheguei aqui. Aí, no caso aqui, daqui para aqui, eu apliquei o MS, né? E daqui para aqui, o princípio da indiferença. Né? Então, isso aqui seriam regras transformativas que transformam um problema de decisão em outro. Então, exemplo de regras efetivas é o princípio da maximização da utilidade, o princípio da dominância, que a gente já falou antes. Já exemplos de regra transformativas, princípio da indiferença, agrupamento de estados, tá? Então, as regras de decisão transformativa não recomendam diretamente nenhum ato particular ou conjunto de atos. Em vez disso, elas transformam uma formalização dada de um problema de decisão em outra, adicionando, excluindo, modificando informações
na formalização inicial. Certo? Então, as regras de decisão transformativas podem alterar conjuntos de alternativas, conjunto de atos, né? Conjuntos de estados, né? Como aqui, ó, alterei o conjunto de estados daqui para cá, né? Aqui eu tinha 3 estados, agora eu tenho 2. Pode modificar valores atribuídos à probabilidade, como eu fiz aqui, ó, não tinha probabilidade, adicionei uma probabilidade. Né? Então, os exemplos são, por exemplo, o princípio da razão é suficiente. Então, vamos pensar... Vou pegar aqui. Vamos pensar em problema de decisão, né? No artigo ele chama de PI, como sendo uma tripla de atos, estados e resultados, né? Acts, states and outcomes, né? Então, A é um conjunto não vazio de atos alternativos, sejam relevantes, né? Claro. S é um conjunto não vazio de estados relevantes. E O é um conjunto de resultados, né? Então, isso aqui seria um problema de decisão formal. Então, uma regra transformativa é uma função uma regra de decisão transformativa é uma função que, a partir de um problema de decisão formal, ela retorna outro problema de decisão formal, né? E ela teria que ser garantido que para todo problema de decisão formal, dado o conjunto aqui dos problemas de decisão formal, F de φ também seja uma decisão formal. Né? Isso aqui seria uma exigência para uma regra transformativa. Ela vai pegar um problema de decisão formal e transformar em outro. Tá? Então, uma regra de decisão transformativa é intuitivamente uma função que altera a representação de um determinado problema de decisão, adicionando, modificando e excluindo informações da representação inicial. Agora, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que T e U são um são um par de regras de decisão transformativas. Né? Então, se tem uma função, né? Uma regra transformativa e U também, eu posso pensar numa regra composta, que seria a composição dessas duas, T, U e T, né? Dessas duas funções. E o que seria isso? Seria aplicar a transformação ao problema, a transformação T ao problema, e depois aplicar a transformação U ao problema resultante. Agora, tem um ponto aqui importante, né? Na página 33 lá do livro de Martin Peterson, ele utiliza uma notação não standard para a composição de funções, tá? Então aqui, ele, em vez de tomar isso aqui como sendo igual a composição de U com T, ele toma isso aqui como sendo igual a composição de T com U. Né? Uma coisa bem estranha, não sei porque ele faz isso, né? Tem até aqui uma discussão no Reddit sobre isso, né? O pessoal discutindo isso aí, ó. Olha aqui, né? Taranã, tô lendo um livro dele, na página 33, ele faz aqui ó, essa parte aqui, composição ao contrário, né? Isso me bugou um pouco entender as provas dele, né? Até que eu li o artigo, porque no artigo ele de fato fala, na página 326, note que usamos uma noção não standard de função composta. Tá? Isso não influencia a prova, os teoremas de Peterson, por quê? Porque o teorema ele quer dizer que a ordem da aplicação das funções não importa, né? Então por isso que a ordem aqui não vai importar. Mas eu vou fazer uma prova diferente da dele, porque eu vou usar a noção standard de composição de funções, tá? Então, dado esse framework que a gente fez aqui, né? A gente está pensando, enfim, um problema de decisão formal, composição de regras, né, de regras transformativas, etc. A pergunta, como um tomador de decisão deve formalizar um problema de decisão, pode ser formulada como: que sequências de regras transformativas, T, U, tananã, tananã, um tomador de decisão racional deve aplicar a um problema de decisão formal inicial, P, né? Então, para responder essa questão, é necessário separar aquelas sequências de decisão de regras de decisão transformativas que podem ser aplicadas a uma
representação formal daquelas que não podem, daquelas que são razoáveis ou não. Então, para isso, né, o Peterson utiliza essa notação aqui, né, para dizer que um problema formal π é pelo menos tão razoável, né, uma formalização π, que uma formalização π', né? Então, esse é como fosse um maior, tá? Só que ele mais curvadinho assim. Ele é bastante utilizado pela decisão para fazer ordens de preferência, de racionalidade, tá? Então, obviamente, e aí se os problemas são igualmente razoáveis, a gente geralmente utiliza esse tio aqui, tá? Então, π é igualmente razoável em relação a ele mesmo, certamente, mas em relação a π', né? E se a gente quiser falar que é estritamente mais razoável, a gente pode botar π é estritamente, né? A gente não usa a segunda barra aqui, mais razoável do que π', né? Obviamente, né, a gente não precisa desses três, porque se eu tenho esse daqui, eu consigo expressar esse daqui da seguinte maneira: π, né, de π', se somente se π é ao menos tão razoável quanto π' e π' é ao menos tão razoável quanto π, né? E eu consigo expressar isso aqui da seguinte maneira: π é ao menos tão razoável quanto π' e π, né, não é o caso, vamos dizer assim, de π ser tão razoável. Deixa eu botar o não aqui quadrado aqui, para não ficar usar o mesmo tio ali. E não é o caso de π ser tão razoável quanto π', né? Então a gente não precisa desses três símbolos, né? Precisa só desse primeiro, ou também se tiver os outros dois, a gente consegue expressar o primeiro. Então vou pegar só com esse primeiro aqui, tá? Queria só chamar a atenção que essa ordem aqui de razoabilidade, ela tem algumas, a gente presume que ela tenha algumas características, a princípio, né? Como, por exemplo, reflexivo. Ela é reflexiva. Toda formalização é tão razoável quanto ela mesma. Ela é transitiva. Se a formalização π é pelo menos tão razoável quanto π' e π' é pelo menos tão razoável quanto π duas linhas, né? Então, π é pelo menos tão razoável quanto π duas linhas. Transitivo, né? Então, eu vou assumir essas duas coisas, tá? Então, não vou entrar aqui em detalhes sobre o que torna uma representação formal mais razoável que a outra, tá? Mas deve ser óbvio que algumas representações são mais razoáveis que a outra. Então, vamos provar que se as condições técnicas declaradas abaixo para essa ordem aqui de razoabilidade se mantém, então a ordem que você aplica não deve produzir, ou devem sempre produzir formalizações tão razoáveis como. Então, a condição aqui que o... Então, aparece aqui, tá? Para dar espaço para a prova. A condição que o Peterson coloca é o que ele chama de... No artigo ele chama de monotonia fraca. No livro ele chama já diretamente de independência de ordem. Vou botar aqui independência de ordem. Independência de ordem. A condição diz o seguinte: que a regra T combinada a U, P, que esse problema aqui resultando de você aplicar a regra U depois T, ele tem que ser tão razoável quanto você aplicar só T, e tem que ser tão razoável quanto você aplicar T duas vezes. Então aqui ele está fazendo algumas exigências à razoabilidade de uma regra, né? Então essa desigualdade aqui da esquerda, essa primeira parte aqui, ela está dizendo o seguinte: que uma regra transformadora não pode prejudicar o trabalho da regra T, né? Então, eu aplicar T a um problema resultante de eu ter aplicado
um tem que resultar em um problema tão razoável quanto se eu tivesse aplicado só o t. Né? Então, essa desigualdade diz que uma regra transformativa aceitável deve sempre melhorar, ou ao menos não piorar, a razoabilidade da formalização, independentemente de quais regras tenham sido aplicadas anteriormente. Né? Então, isso aqui tem a ver com o seguinte fato. Aplicar qualquer regra T tem que resultar numa formalização tão razoável quanto não aplicar aquela T. Dá para provar isso a partir dessa pressuposto da independência de ordem. Já essa desigualdade aqui da direita, ela diz o seguinte, que as regras têm que ser maximamente eficientes, ou seja, elas têm que melhorar de vez, né, vamos dizer assim, o problema, de modo que você aplicar ela 2 vezes não faça diferença. Né? A partir daqui a gente consegue provar que você aplicar T 2 vezes a um problema retorna algo tão razoável quanto você aplicar T uma vez ao problema. Então vamos provar essas duas coisas aqui e vamos provar esse aqui que eu chamei de teorema 1, esse aqui que eu chamei de teorema 2, certo? E o teorema 3 é a independência de ordem. Né? O T3 diria que eu aplicar T depois U é tão razoável quanto eu aplicar U depois T. Né? Como o T e U aqui é arbitrário, quer dizer que os dois lados vai funcionar. Né? Então vamos começar pelo teorema 1. Né? Então o teorema 1, ele diz que é esse daqui, né? Aplicar T a π retorna um problema tão razoável quanto o problema original. Né? Como é que eu provo isso, né? Vamos pegar esse primeiro lado aqui deixa eu só... Né, do IO, né? Vou pagar aqui só para a gente ver bem ali porque a gente está com a nossa premissa. Vamos pegar a primeira inequação aqui e substituir T, né? T qualquer regra. Né? Vamos substituir por uma regra bem específica, que é a regra da identidade. É uma regra que pega um problema e retorna o mesmo problema. Né? E ela é razoável, ela não piora o problema, né? E você aplicar ela mais de uma vez, não faz diferença. Então vai ficar aqui, ó. I, que é a regra da identidade, o π é tão razoável quanto I π. Né? Aí, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que se eu aplicar I ao resultado de aplicar a π, isso é tão razoável quanto eu aplicar I a π. Beleza? Como a identidade ele só retorna o que eu já tenho, então eu aplicar U a π é tão razoável quanto π. Né? Como U e T são todas problemas arbitrários, eu posso escrever da seguinte maneira, tá? Provado o teorema 1. Agora o teorema 2. O teorema 2 era que eu aplicar uma regra 2 vezes retorna um resultado tão razoável quanto eu aplicar uma vez. Né? Vamos pegar esse primeiro lado aqui, né? Como T e U são regras arbitrárias, vamos trocar U por T. Vamos dizer que eu estou aplicando as duas regras aqui. Né? Então aqui... Beleza? E agora vamos pegar esse outro lado aqui. A segunda parte, a segunda na equação, que é T para maior ou igual que T π. Pronto, aqui eu tenho tão razoável quanto os dois lados.
eu posso concluir o teorema, né? T composto com T é tão razoável quanto T, né? Agora vamos para o teorema 3, né? Que é o teorema mais importante. Deixa eu botar aqui uma página. O teorema 3, ele diria o seguinte: T composto em U aplicado a φ é tão razoável. Tá, não vou botar tão razoável porque não precisa, né? É ao menos tão razoável quanto U composto com T. Por quê? Se eu provar isso daqui, eu só troco um pelo outro e já provei o outro, né? Vou fazer a mesma prova, eu estou trocando a ordem. Não faz diferença, trocando só as letras, na verdade, né? Então não faz diferença, eu consigo provar os dois lados porque são arbitrários, né? Então, seria... Vou fazer... vou ter que copiar isso aqui. Vou copiar aqui, só pra gente... estar vendo, né, essa pressuposto, né, que é o independência de ordem, para a gente ver certinho o que a gente está utilizando corretamente. Certo? Que é independência de ordem. Então, beleza. Primeiro passo aqui, eu vou copiar a inequação da esquerda, só que substituindo T por U composto a T. Então, ali tem T, eu escrevo U composto com T, né? Composto com U. Π é maior que... Aí tem T ali, eu substituo por U composto com T. Né? Então, isso aqui é a primeira parte da inequação aqui de O, substituindo T por T. Aí, o que vou utilizar aqui o teorema 1. O teorema 1 diz que T aplicada a π é tão razoável quanto π. Né? Então, vou botar aqui, ó. T aplicado a U, T, U, né? Isso aqui retorna um problema de decisão, né? Então, aqui é um π também. É tão razoável quanto U, T, U, π. Isso aqui é um π. Certo? Isso daqui, dada a definição de composição, é T, U, T, U, φ. Você é tão razoável quanto U, T, U, φ. Certo? E agora, olha só. Perceba que eu tenho que A, vamos dizer, implica B. A é mais razoável que B e B é mais razoável que C. Então, por transitividade, eu sei que T, U, π é tão razoável quanto U, T. Né? Essa transitividade aqui é entre 2 e 3. Beleza. Agora eu vou pegar o teorema 2. O teorema 2 diz que TT-π é tão razoável quanto Tπ. Só que eu vou escrever o seguinte. Meu T vai ser TU. Então eu vou botar assim, ó. TU π é tão razoável quanto TU π. Então, já que isso daqui é tão razoável quanto isso, eu vou substituir um no outro. E aí eu vou ter TU π é tão razoável quanto U, T, π. E esse daqui é o resultado, tá? Ou seja, um conjunto de regras de decisão transformativas aceitável
deve ser independente da ordem, né? Ou seja, a ordem das regras não a ordem que as regras são aplicadas não são relevantes, né? Então, essa propriedade é interessante para um conjunto de regras de decisão transformativas, porque pode ser difícil determinar de maneira não arbitrária a ordem que essas regras deveriam ser aplicadas, né? Então, algumas regras que são tomadas que são utilizadas como regras transformativas na teoria da decisão, como eu falei, foi o princípio da razão insuficiente, que diz que se fia um problema de decisão formal no qual as probabilidades são desconhecidas, então ele pode ser transformado em um problema pilinha, no qual as probabilidades são distribuídas igualmente em todos os estados. Outro é fusão de estados, né? Se eu tenho dois estados idênticos, eu posso juntá-los formando um novo estado disjuntivo, né? A questão é saber se essas regras elas são aceitáveis, né? Por quê? Porque a gente viu aqui que no caso delas, a ordem leva a problemas que têm soluções diferentes. De modo que das duas, uma. Ou a gente aceita que há soluções diferentes para formalizações igualmente razoáveis, ou a gente pensa que essas formalizações não são razoáveis porque pelo menos uma dessas regras não é aceitável, né? Então, o ponto é esse, né? O caso do paparazzi coloca em questão se o princípio da razão é suficiente e a fusão de estados são regras admissíveis, né? Já que, dependendo da ordem que elas são utilizadas, o princípio da maximização da utilidade prescreve atos diferentes para elas, né? Por quê? Porque se ambas as regras são admissíveis, então ambas as soluções são igualmente razoáveis, mas elas são incoerentes uma com a outra, né? Então, ou a gente aceita que existem soluções igualmente razoáveis que são incoerentes uma com a outra, ou a gente pensa que essas regras não podem ser admissíveis, tá? Então, de certo ponto, essa questão se assemelha ao problema da subdeterminação da ciência discutido notariamente por Quine, por exemplo. Quine é o rapaz ali da foto. De acordo com a noção de subdeterminação de Quine, pode haver várias teorias científicas diferentes que explicam igualmente bem todas as evidências acumuladas, mesmo que elas tenham previsões diferentes ou que elas sejam incompatíveis entre si. Então, nesse caso, há pelo menos duas posições possíveis que a gente pode assumir em relação a esse fato, tá? É um fato de que existem teorias diferentes que explicam igualmente bem as evidências. Uma posição a gente pode chamar de ecumênica, que é a posição do Peterson, pensa que ambas as teorias incompatíveis são localmente verdadeiras. Elas são igualmente razoáveis e elas são localmente verdadeiras, né? Ou seja, as duas formalizações ali, utilizando o princípio da indiferença e o agrupamento de estados em ordem diferente, são ambas boas formalizações, né? Por mais que elas levem a atos diferentes. Outra posição é chamada de sectários, né? A posição sectária que é, nesse caso aí, uma teoria é verdadeira e a outra é falsa, né? Ou ambas são falsas. Eu tendo a pensar que ambas são falsas. Nesse caso específico dessas duas regras, né? Que é a regra do princípio da razão é suficiente e o agrupamento de estados. Porque eu penso que o princípio da razão é suficiente é uma regra ruim, tá? Por outros motivos que a gente vai tratar depois, né? Mas talvez existam outros princípios que são igualmente razoáveis e que levem a representações inconsistentes, que levem a atos inconsistentes, né? Tem que ver isso aí, né? Então, o problema enfrentado pela posição ecumênica é explicar o que significa teorias incompatíveis serem localmente verdadeiras, né? Nesse caso, a verdade como correspondência parece ser impossível, né? Então, a dificuldade aqui para a posição ecumênica em teoria da decisão é explicar que noção de racionalidade é essa em que atos incompatíveis uns com outros são igualmente racionais. Então, o Peterson ele defende o ecumenicismo. Eu não sei. Nesse caso específico, eu tenho a sectário. Eu penso que o princípio da
da razão suficiente é ruim, né? Mas pode ser que tenha outros casos em que uma posição ecumênica seja mais saudável, né? Então, o Peterson ele defende que é razoável sustentar que, no caso do mesmo ato ser julgado como racional numa representação formal e não racional em outra, existem boas razões para considerar esse ato como racional e para considerá-lo como irracional, né? Então, vai depender de quais princípios você tá escolhendo ou não, né? E ele defende que isso não é contraditório porque os atos aqui tratados são racionais, né? Então, aqui ele faz uma restrição do escopo da teoria da decisão. Ele fala assim, um ato é racional em relação a uma formalização, mas não em relação a um problema de decisão real, né? E isso pode ser complicado. Você pode pensar, então, para que serve a teoria da decisão, né? Ela não tá falando de nada real no mundo, não está falando de uma noção de racionalidade substantiva, mas apenas de racionalidade em relação ao modelo, né? Eu tenho lá minhas dúvidas. Mas, de qualquer forma, esse é um problema interessante até do ponto de vista filosófico. Tá bom? Então, vou ficar por aqui. Um abraço. Tchau.